Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Inspire-se LM, um canal para a gente conversar e nos conhecermos mais, né? Cada um fazer a sua jornada de autoconhecimento. E para isso, a minha missão aqui é ajudar você, né? Realmente a trilhar essa jornada. Poder viver uma vida sem ansiedade, sem estresse, de uma forma simples e duradoura. Simplesmente jogando alguns mal-entendidos fora, ganhando entendimento, ganhando consciência, tá bom? Meu nome é Flávio Endo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Sempre gosto de lembrar, né? É uma honra poder ter esse espaço de conversa aqui com você, esse espaço para compartilhar, para despertar e para inspirar, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui. Estando na live ou não, sinta-se acolhido, né, por mim, porque o seu interesse pelo assunto, a sua busca por uma vida sem ansiedade, sem estresse, faz parte da minha missão. Então é uma honra. Muito obrigado. Essa semana, então, falamos um pouquinho sobre estresse, né? E hoje a gente vai falar sobre produtividade diante de ou sob uma circunstância, uma situação estressante, né? Isso surgiu porque algumas perguntas surgiram, né? Do que eu falei na terça-feira. Na terça-feira eu compartilhei com você, para quem não assistiu, eu compartilhei com você como tinha sido o meu dia, trazendo aí um pouco de perspectiva do que pode acontecer com você e do que pode acontecer com você quando tem ou começa a trilhar essa jornada de entendimento, né? Os resultados que você pode colher, mesmo diante de situações aí ou de dias em que você está encarando como desafiadores, tá bom? Enfim, vamos voltar aqui para a nossa de hoje. A minha ideia a gente recebeu algumas perguntas bem interessantes, então a minha ideia é eu responder essas perguntas aqui hoje, tá? Sempre direcionando, trazendo um esclarecimento aí. E então aí surgiu, né, esse tema, como que é possível uma produtividade mesmo em circunstâncias estressantes. E aí vale já a gente trazer também, né, as circunstâncias estressantes, elas são determinadas, esse julgamento de que uma situação ela é estressante ou de que uma circunstância é estressante é um julgamento nosso próprio, né? Então, da nossa própria construção, da nossa própria, dos nossos próprios pensamentos sobre a circunstância, tá? Então, efetivamente, não existe uma circunstância estressante. Isso também a gente vai responder com maior profundidade, respondendo essas mesmas perguntas, vai ficar bem claro para você também, tá bom? Então, vamos lá. Pergunta. Então, eu vou listar algumas aqui e a gente vai conversando, tá bom? Dúvidas também pode deixar aí. Se você tem alguma pergunta também relacionada a essas que eu vou ler, deixa registrado ou aqui no Instagram, eu estou de olho aqui, ou aqui nos comentários no YouTube, tá bom? Que também são muito úteis para que a gente possa realmente ser útil, na verdade, né? Essas perguntas, elas transformam a nossa live numa conversa, transformam isso numa possibilidade de ser muito mais útil para você. Então, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas, perguntas que de repente eu não possa responder hoje, eu posso responder numa próxima live, tá bom? Assim como essas perguntas que vieram após a nossa última live. Então, são perguntas que eu vou responder aqui hoje, tá bom? Ou vou tentar responder. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quando o estresse é provocado por uma pressão externa inevitável, por exemplo, prazos de trabalho, como aplicar o paradigma de dentro para fora? Bom, vamos lá. Tem algumas questões aqui, né? Quando a gente fala que existe uma pressão externa, a gente tem um conceito de que algo externo pode nos pressionar, né?
de que algo externo tem este poder. Ah, Flávio, mas é prazo de trabalho. Pode ser prazo que alguém impôs ou que você mesmo impôs, né? Os prazos, eles são simplesmente, na maioria das vezes, criações. São criações, são ideias, conceitos, né? Então, eu tenho uma ideia que esse trabalho ele deve terminar até tal data, mas, Flávio, tem um compromisso com o cliente, aí o meu trabalho, eu entendo toda essa questão. Eu fui gestor de projetos, né, um bom tempo da minha vida. Trabalhei dentro de algumas multinacionais, então essa questão de prazo era sempre muito presente, e isso não quer dizer que está errado, tá bom? Não estou dizendo que está errado. O que eu estou dizendo é que os prazos, eles são conceitos, são ideias. Veja bem, quando um prazo, você não cumpre o prazo, o que acontece, né? Pode até acontecer de você ser demitido, né? Mas efetivamente, a não ser que seja uma tragédia, né? Esteja acontecendo alguma coisa, então, sei lá, uma ambulância, ela tem um prazo ali, ela tem que fazer no menor prazo possível. Então, tem questões óbvias, obviamente, que os prazos parecem mais reais também, né? Parecem mais importantes do que outros. Mas, às vezes, são alguns prazos que nós não só determinamos o prazo, mas determinamos a urgência desse prazo. E aí, esse conjunto de pensamentos, né? O prazo está chegando, o tempo está diminuindo, minha quantidade de tarefas para fazer está maior. Isso é o que causa a pressão. Então, a pressão ela não está vindo do prazo, ela não está vindo dessa questão externa, né? Ou de repente tem lá um post-it na parede com o prazo. Ela vem realmente dessa construção toda interna que cada um faz. Então, por exemplo, eu na minha vida, né, dentro das empresas, das multinacionais, até mesmo aqui dentro da LiveMind, né, tem algumas coisas que a gente estipula prazo, né? Antigamente, antes de eu entrar nessa jornada, acontecia muito de eu realmente, inclusive conecto com uma outra pergunta aqui que eu já vou falar. Eu realmente senti essa pressão muito grande, muito maior. E isso era fator de causar esse estresse interno. Eu causava um estresse. E era muito evidente, né? Hoje fica mais evidente ainda que tinham pessoas no mesmo projeto que tinham o mesmo prazo e eram muito mais tranquilas do que eu. À época, o meu julgamento é de que essas pessoas não se importavam tanto, não davam tanta importância. E por isso elas eram mais, sei lá, até tinham os meus julgamentos, né? De repente era mais, é mais relapsa, tá mais ela não tá comprometida. E eu tive equipes, eu trabalhei com pessoas, coordenei algumas equipes, e eu percebia isso, né? Mas, surpreendentemente, essas pessoas que eram mais tranquilas, elas performavam muito bem, elas tinham uma produtividade muito boa também. Então, de alguma forma, existia ali uma relação inversa do que eu acreditava. Que eu acreditava que, sob pressão, eu produziria mais. E, portanto, se é assim que funciona, eu tinha um conceito. E este conceito deve servir para todos. Então, o outro, sob pressão, também deveria produzir mais. E se ele não está sentindo pressão, então talvez tenha que pôr mais pressão. Então, veja que é um conceito, um mal entendido, ou talvez um conceito que era só, de repente, só para mim, funcionava para o outro não funcionava. Então, olha a importância de entendermos tanto a realidade como ela é criada, né, para mim mesmo, quanto que
para os outros é criada separadamente. Cada um tem a sua própria realidade, cada um tem a sua forma de experimentar os prazos. Então, os prazos, eles existem, eles são, mas eles são, o que você colocar depois do são, né, são criações suas. Então, prazos estressantes, prazos que geram pressão, né, isso não existe, são prazos. Você poder compreender isso como eu fui compreendendo ao longo da minha vida, é o que realmente trouxe uma liberdade muito maior. Outras coisas que foram acontecendo, né? Muitas vezes aconteceu e já pode ter acontecido com você. Você tem um prazo, então você está, vamos dizer assim, sob a tutela, tutela não seria a melhor palavra. Você está sob essa condição do prazo. E aí, aconteceram várias vezes isso. Tá muita pressão, pressão interna, né? Muito estresse por conta desse prazo. E às vezes, chegando no prazo, vem o diretor, o vice-presidente ou presidente da empresa e fala: não, pode parar tudo porque o projeto vai ser pausado, o projeto foi cancelado, o projeto... E aí, eu por vários momentos, assim, tinha frustração, mas não me dava conta de que eu tinha sofrido um monte de bobeira. De bobeira, porque talvez nem era tão sério assim. Claro, tem prazos importantes, né? Mas veja que, ao mesmo tempo, eu observava aqueles meus colegas ou mesmo colaboradores que estavam na minha própria equipe, que tinham uma performance muito boa, diante dos mesmos prazos e não se estressavam. Eram muito tranquilas, eram de boa, elas levavam de boa o trabalho, a vida, né? Respeitavam os seus horários, respeitavam os seus finais de semana. E isso, para mim, por um bom tempo, não fazia parte do meu conceito, da minha forma de entender. Então, essa é a primeira pergunta, né? E eu só peguei um primeiro pedaço dela, né? Que é super importante, da gente entender a questão da pressão externa e prazos. Nenhum deles... tanto a pressão não é externa, nunca foi, nunca será. Você pode ter pessoas cobrando, você pode ter o prazo pregado lá no projeto, né? Mas perceba, é uma data, é simplesmente um pedaço de informação. Não é possível isso gerar uma pressão interna para você, gerar um problema, um estresse. Isso não é possível. É o que, de repente, você está construindo em cima disso, né? Todos aqueles monstrinhos, ou vou atrasar, vou ser demitido, ou o que vai acontecer, vou levar bronca, sei lá. Talvez uma série de medos. Isso gera o que a gente chama de pressão, que a gente fala que é externa, mas não é. É uma pressão, um estresse interno, né? Então, prazos. E aí vem o restinho da pergunta, que é como aplicar o paradigma de dentro para fora. Bom, a resposta já foi dada, né? O entendimento em si, primeiro desmistifica alguns mal entendidos que estão inseridos nessa própria frase, né? E outra coisa importante que é bem interessante a gente deixar registrado aqui, o de dentro para fora é como nós funcionamos, como nós já funcionamos. Não depende de prática. Não, é como se você falasse para mim... como se chegasse alguém para mim e falasse assim: eu vejo todas as pessoas, né, e elas têm nariz, e eu quero ter um nariz. Aí você vira e fala para ela: não, mas você já tem um nariz. Ah, mas aí ela não entende. Aí ela fala assim: mas o que eu tenho que fazer para ter um nariz? Ou o que eu tenho que praticar para ter o nariz? Não, você já tem. E aí, quando a gente está falando sobre o de dentro para fora, esse funcionamento, ou a nossa saúde inata, a nossa capacidade para resiliência, a nossa capacidade para criatividade, a nossa capacidade já inata
para uma sabedoria, nós estamos falando da mesma coisa. Já é assim. Você já é assim. A única coisa é que você não tomou consciência. E por que você não tomou consciência? Porque tem outros mal entendidos que não fazem, que impedem você de enxergar isso. Simplesmente isso. Então, não existe uma prática, não existe como colocar em prática. Já é assim, já funciona. Sempre funcionou e sempre vai funcionar assim, de dentro para fora. A nossa experiência, ela acontece de dentro para fora. Não existe outra forma. E, portanto, não existe uma prática para isso, tá bom? Então, bem importante esse ponto para a gente já colocar mais alguns mal entendidos aí no lixo, tá bom? Aí tem outra pergunta que ela fez, né? Que relaciona com o que eu já acabei de falar também, que é por que algumas pessoas acreditam e vivem na prática que só produzem bem sobre estresse e pressão. Justamente, a própria pergunta já contém a resposta, né? As pessoas acreditam nisso. Simplesmente por isso. Simplesmente por isso. Porque acreditam, assim como eu acreditava. Eu acreditava que eu, sob pressão, produzia mais e melhor. Isso funciona. E esse é o perigo, né? Isso funciona. Você se colocando numa condição onde você está mais acelerado, até mais estressado mesmo, sob pressão, você produz mais. Você produz mais. Porém, isso tem uma validade, né? É cansativo você se manter nessa produtividade desta forma. O contrário, que eu não enxergava, às vezes eu via no outro, mas aí, como eu tinha um conceito, não entendia que outros podiam ter outros conceitos, como eu entendia desta forma, o contrário não era verdadeiro. O que é o contrário? Quando estamos numa maior tranquilidade, com uma paz, com leveza, é quando nós produzimos mais e melhor. Então, muitas vezes a gente produz mais quando a gente se coloca nessa condição, desse conceito de eu produzo mais sob pressão. A gente até às vezes produz mais, mas muitas vezes com uma qualidade menor, né? E o que eu já evidenciei ao longo desses últimos anos da minha trajetória, da minha jornada, é que o contrário é que é a verdade, é o verdadeiro, né? Por quê? É sustentável, né? Ou seja, eu tranquilo, em paz, eu consigo produzir mais e melhor e por mais tempo. Eu, sob pressão, eu posso produzir mais, talvez não tão bem, mas eu posso produzir mais, só que por um curto espaço de tempo. Ah, Flávio, mas eu já faço isso há 10, 15 anos. Tudo bem. Talvez, se você olhar num aspecto de uma vida, isso seja até um curto prazo, depende da sua idade, né? Mas todos vão chegando no momento de experimentar um certo cansaço, ou vai se utilizando de artifícios e técnicas, né, para se manter ali e tal, motivadão e tal, mas está detonando a sua própria saúde física, né, física e mental, mas muitas vezes até por conta de aparências e tal, então eu vou manter aqui, parecer que eu estou super tranquilo, mas a sua saúde física vai sendo deteriorada, tá? Por quê? Por conta do estresse. Então, o estresse, ele é importante, ele tem sua função no nosso corpo, ele tem a sua função na nossa vida, mas não é para ser experimentado por muito tempo. Por isso, por exemplo, na terça-feira, experimentei estresse, vivenciei estresse e logo eu estava bem. Logo eu estava muito mais tranquilo, né? Isso tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então,
Uma coisa, deixa eu ver se tinha uma outra pergunta. Tem uma outra pergunta que se relaciona com isso, que é como parar de sentir estresse numa situação estressante? Acho que eu respondi já um pouco isso. A gente não precisa, o estresse faz parte, o estresse ele pode acontecer. O que precisamos é permitir que o nosso sistema ele entre no seu na sua naturalidade e possa retornar à condição original de resiliência, de tranquilidade, de paz. E isso a gente só consegue fazer com maior clareza, maior discernimento, através do ganho de consciência, de como realmente nós funcionamos. Senão a gente fica achando que a gente tem que fazer alguma coisa. Como que eu posso parar de sentir estresse? Né? O que eu devo fazer? Esse tipo de pergunta está sempre buscando ali alguma ferramenta, alguma tática, alguma técnica que hoje no meu trabalho, né, e o que eu proponho aqui para você não tem nenhuma técnica, não tem nenhuma prática. Por quê? Porque quando você ganha entendimento sobre como você realmente funciona, você não precisa de nenhuma técnica, você não precisa de nenhuma tática. E vai ser muito mais duradouro. Por isso, a minha missão é ajudar você a viver sem ansiedade, sem estresse, de uma forma simples e duradoura. Porque quando é com alguma técnica, alguma prática, não é uma forma tão simples. É uma forma que você tem que praticar, você tem que ter uma regularidade, você não pode falhar, certo? E não é duradouro. Não é duradouro. Por quê? Porque você tem que manter, talvez, aquela prática e aquelas doses daquilo que você está fazendo, talvez ao longo prazo já não funcionam mais. Aí você vai precisar de uma outra prática, uma outra técnica. Você vai precisar de alguma outra dica de alguém, alguma outra receita, porque aquela já não está funcionando mais. Enfim, ou você cansou e já acha que não, você mesmo chega à conclusão que não funciona, aí você vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, tá? Então, essas perguntas, elas são muito úteis para que a gente converse sobre isso. Porque é simples o que a gente está falando. E é duradouro, o resultado é duradouro. Vejam vocês, às sextas-feiras nós temos as nossas conversas com as pessoas que já estão na jornada. Muitas delas têm as suas recaídas, têm os seus momentos. E eu digo para que compartilhem aqui, né? Mas sempre, sempre, sempre que elas retomam a jornada, que elas relembram, que elas começam a olhar para a direção novamente, sem prática, sem nada, elas retomam a sua condição de resiliência. Então, isso que traz essa característica da simplicidade e daquilo que realmente é efetivo, eficiente, que realmente funciona, e por isso é duradouro, tá? Então, tinha uma outra pergunta também, deixa eu ver aqui, que era exatamente nesse sentido. Aqui. Provocar conscientemente sensação de bem-estar em meio a situações estressantes. É possível? Provavelmente eu já experimentei algumas coisas assim, do tipo pensamento positivo ou fazer alguma coisa, porém nunca foi tão eficiente. E por muitas vezes parecia que eu estava mais era me sacrificando e aumentando o meu estresse. Porque era como eu estar negando tudo aquilo que eu estava sentindo, né? Ou numa tentativa de criar um embate, uma luta contra aquilo que eu estava sentindo. E aí, se eu quero me livrar de algo, de um sentimento de estresse e eu crio guerra interna, não me parece muito sábio hoje em dia, né? Já passei por isso. Mas hoje não me parece muito sábio, né? Realmente, quando a gente começa a trilhar essa jornada e começa realmente a colher frutos
na sua simplicidade, é quando a gente consegue ir fortificando em nós mesmos de que estamos na jornada correta. E é nesta jornada, como eu acabei de falar, não tem nenhuma receitinha para que você provoque conscientemente sensação de bem-estar no meio dessas situações estressantes e possa produzir mais e possa continuar trabalhando. Juvelina, boa tarde, seja bem-vinda. Então, é isso, né? Importante, bem esclarecedor. As perguntas, elas são muito úteis, porque elas vão mostrando também, elas vão me trazendo como que você está vendo, né? E como que eu posso te ajudar, tá bom? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui no... Não, no Insta. Dilza, boa tarde, seja bem-vinda. Rafael, Fred, Andressa H. Show de bola, sejam bem-vindos. Juvelina também está aqui no YouTube. Tem mais alguém no YouTube? Sempre tem alguém que não gosta de falar um oizinho, não tem problema. Mas se tiver a oportunidade, deixa um oi aí no chat para a gente saber quem é você, tá bom? Mais perguntas, deixa eu ver. Tem perguntas aí? Lança sua pergunta aí também no chat ou aqui nos comentários do Instagram. Tá, então provocar conscientemente... Ficou claro, né? Provocar conscientemente uma sensação, ela é possível, mas não é eficiente, não resolve. É como, às vezes, é assim, ó, é mais ou menos assim. Vou pegar aqui uma... Você está com um martelo, martelando a sua cabeça, aí você vai no médico e fala para ele, cara, eu tô com uma dor de cabeça, e aí ele te dá um remédio. Ele te dá um remédio, e você tá lá com o martelo, aí você vai na farmácia, compra o remédio, e aí toma uma aspirina. Toma uma aspirina e a dor de cabeça, ela dá uma aliviada, né? Porque você tomou um analgésico, mas você continua martelando a sua cabeça. Então, é mais ou menos isso. Você se utilizar de alguma receitinha, de alguma técnica dessas. Não é mais ou menos isso, é exatamente isso. Então, quando você realmente entender a causa da ansiedade e do estresse, é quando você realmente vai poder parar de bater o martelo na sua cabeça e a dor de cabeça passa, sem remédio. Aí você fala, caramba, eficiente, simples e duradouro. Nossa, é isso, né? Então é isso que estou compartilhando aqui com você. Então, joga o mal-entendido fora. No caso aqui, o mal-entendido é, né, ficar martelando a cabeça, achando que é outra coisa que está dando dor de cabeça. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Ah, essa é muito boa. Como é possível que uma mesma situação pode ser estressante em um dia e no outro não? Né? Como é possível? Jéssica, boa tarde. Paulo, boa tarde. Como é possível? Isso é muito simples e muito elucidativo para o que a gente está falando. Se você já vivenciou uma situação que você diz que é estressante, por exemplo, aqui em São Paulo é muito comum, né, as pessoas falarem o trânsito é estressante. E aí, o trânsito é estressante, todo mundo repete esse mantra, o trânsito é estressante. E aí a pessoa, ela entra no trânsito, ela sente estresse, e aí, um belo dia, ela entra no trânsito e não sente estresse. Sente-se tranquila, sente-se bem. O que será, né? Se a gente acredita e tem esse conceito e a gente está fechado, não consegue olhar para outra coisa, o trânsito é estressante, aí você vai falar que não, naquele dia essa pessoa ela teve alguma coisa muito boa que conseguiu vencer o estresse e ainda manter ela bem no trânsito. A gente começa a dar desculpas, a gente começa a encontrar respostas aqui fora também para justificar o fato dela estar feliz e tranquila no trânsito. Porém,
Nenhuma das duas respostas está certa. Nem o trânsito é tranquilizante, nem o trânsito é estressante. Ou nem aquele, sei lá, aquele presente que aquela pessoa ganhou naquele dia, ou não tem nada que fez ela, não tem nada de fora que fez ela efetivamente ficar tranquila, tá? Então, o que muda em nós é o complemento da pergunta, porque a pessoa que fez essa pergunta já está na jornada, né? O que muda em nós? O que muda em nós? A nossa percepção, é como eu estou vendo o mundo, como eu estou criando o mundo, como eu estou experimentando o mundo que eu crio. Então, o trânsito não é estressante. Ai, Flávio, é sim. Não é. O trânsito não é estressante, nunca foi, nem nunca será. O trânsito é o trânsito. Só isso. Tá? Então, isso também aponta para o fato de que algumas pessoas. Aí você pode falar assim: ah, não, mas isso é só o seu conceito. Não, tem dia que eu acho que o trânsito está estressante. Eu tenho essa ilusão também, às vezes. Mas não quer dizer que é verdade. É só uma ilusão. É só o fato de eu estar como eu estou vendo ou experimentando. Então, o que muda em nós, né? É como eu estou vendo, como eu estou criando essa realidade, né? Onde e é essa realidade que eu experimento, que eu consigo realmente vivenciar. E ela é criada por mim mesmo a todo momento. A vida desenrola assim, tá? Dentro desse tapete aí da ilusão, momento a momento. Deixa eu ver, tinha mais perguntas aqui. Ninguém tem perguntas? Mandem suas perguntas aí. Deixa eu ver. Como é possível? Como parar de sentir estresse? Tinha mais uma que eu tinha perdi aqui. Aqui. Essa é boa também. Muito boa. O que fazer para evitar o conflito com alguém estressado? Lembra que eu falei, né? As perguntinhas, o que fazer, como eu faço, como que eu posso parar de fazer isso, ou como eu posso sentir aquilo, né? As perguntinhas do como, ou o que eu posso fazer, elas estão buscando o remedinho, né? Você ir no médico e buscar um remédio. E tá tudo bem. Vai ser útil, né? Se você tá lá martelando, você toma um remedinho, dá um conforto, né? Pelo menos temporário. Aí chega alguém que nem é médico, como eu, por exemplo, e fala assim: olha, eu acho que você podia fazer uma coisa mais interessante, né? É só você parar de bater esse martelo que você está batendo na sua própria cabeça. Não, mas não tem martelo. Aí eu vou fazer o meu possível para mostrar para você que tem martelo. Vou fazer o meu possível para mostrar que você talvez não esteja vendo algo que você mesmo está fazendo para você, né? Então, o que fazer para evitar conflito com alguém que está estressado? Olha, uma das coisas muito relevantes para isso, o conflito em si, para quem fez essa pergunta para mim, né? O conflito, né? Ele só acontece quando as duas pessoas estão numa condição de menor nível de consciência. Se uma dessas pessoas estiver numa condição de maior nível de consciência, não tem conflito. Não acontece. Tem empatia, tem respeito, tem. É diferente, é muito diferente. Então, independente, a questão não é evitar ter conflito. A questão, então, torna-se. Então, não é como que eu posso fazer para evitar ter o conflito, né? A questão talvez não seja bem essa. A questão melhor seja o que o que posso fazer ou qual é a direção da minha jornada para que eu fique mais tempo nos altos níveis de consciência, em mais altos níveis de consciência. E, portanto, o conflito não vai existir. Percebe? Então,
é um outro nível de pergunta, onde você compreendendo, e a resposta para isso é jogando os mal entendidos fora. Então, a minha missão aqui é ajudar você a jogar esses mal entendidos fora, para que você possa ficar mais tempo da sua vida nos altos níveis de consciência. E nos altos níveis de consciência você possa, então, ter uma vida muito mais produtiva, né? Diante das situações, circunstâncias que muitos julgam estressantes, e você passa talvez a não julgar mais como estressante, e mesmo que julgue como estressante em algum momento, você vive aquele momento e sai de lá mais rápido. Pode encontrar-se num outro nível de consciência e ser muito mais produtivo. Não só isso, os seus relacionamentos vão ser muito melhores, porque a quantidade de conflitos vai diminuir bastante. Então, todo tipo de relacionamento. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, claro, mas meu marido, né, chega em casa todo dia, agora fica em casa, né? Ele não chega em casa, ele já fica em casa. Então é pior ainda, porque é o dia inteiro junto lá, né, do marido. E aí ele tá lá no trabalho e tal, e ele estressado, e aí vem e a gente briga, né? Então essa é uma condição de falta de entendimento. Se você está bem, se você está com tranquilidade, não é a outra pessoa que tem esse poder de fazer isso, de trazer você lá para baixo e então vocês entrarem em conflito. Tá bom? Deixa eu ver, acho que eu respondi todas as perguntas. Alguém deixou alguma pergunta aqui, algum comentário? Não? Ah, vocês nunca vivenciaram isso, né? Entendi. Então é por isso. Acho que é por isso. Mas não tem problema, não. Eu fico falando aqui sozinho. Deixa eu ver. Só ver se eu cumpri todas as... Como é possível uma situação... Tá, já foi. Já foi. E esse negócio, né? Eu acreditava mesmo que eu produzia mais sob estresse e pressão. Às vezes ainda acontece, né? Os prazos vão chegando e tal, eu também tenho que dar uma aceleradinha e tal, e parece que eu produzo mais. Mas muitas vezes aí depois eu tenho que ir lá e refazer, porque, puxa vida, não ficou tão bom, não ficou legal, fiz meia boca. Como eu falei. Ah, outro comentário, né, que eu recebi na terça-feira foi, nossa, Flávio, muito bom, né, saber que você é igual a gente. Ué, eu nunca falei diferente. Eu nunca falei que eu não vivo os momentos de estresse, de, sei lá, de os momentos, né? Mas não é mais a minha vida. Não é mais aquele, sei lá, semanas. Né? É muito diferente. Então, sim, eu passo, sim. Muito bom. Então, olha só, convite, hein? Ah, tá. Tá. Tava lendo os comentários ali. Ó, então, resumão de hoje, né? Resumão de hoje é o seguinte: para que você possa produzir mesmo diante de situações estressantes, uma das coisas interessantes de você começar a entender é que não existem situações estressantes. Olha só, que fantástico, né? E se você puder realmente entender isso, tá, não precisa entender 100% isso, mas se você puder começar a olhar para isso, você vai começar a se dar a oportunidade de entender, assim como eu não entendia, de que é possível você estar diante de uma situação que muitas pessoas dizem ser estressante, né? E não experimentar isso e produzir muito mais e melhor, porque você estará numa condição onde a produtividade realmente é maior e melhor. E essa condição é na condição de tranquilidade, de resiliência, de sabedoria, acesso à criatividade, onde os nossos relacionamentos são, muitas vezes para produzir, a gente precisa dos outros, não é? Aliás, quase em tudo, a gente precisa dos outros para produzir. E aí, se você está lá, né, sob pressão, geralmente você é o quê? Você está mais egoísta, você não se comunica tão bem, você é mais agressivo, você pede as coisas daquele jeito, e aí fica ruim para todos. A produtividade vai cair.
E a chance de você não atingir o prazo, porque o outro também não está muito afim de te ajudar, também é muito maior. Então, líderes, né? Comecem a entender isso também, serve para você também. Se você é uma liderança, tem um grupo, tem uma empresa, comece a olhar para isso de uma forma diferente, tá bom? Deixa eu ver, tem um comentário aqui. Opa! Nós que deixamos acontecer essa situação estressante, né? Ah, sim. Ah, é a Vanessa. Isso. Na verdade, algumas vezes sim, né? Nós deixamos acontecer algumas coisas, algumas vezes são os próprios desafios da vida, ou do trabalho, alguma intercorrência, né? Tipo, aparece um vírus do nada e aí você tem que mudar tudo. São situações, mas elas não são estressantes. Nem a pandemia é estressante. Ai, Flávio, meu Deus. Tá, então de repente a gente precisa olhar para isso com através de muitos ângulos na nossa própria vida, para a gente realmente poder entender isso, né? Poder realmente compreender que muitas vezes a gente fala situação estressante e não existe, não é verdade. Juvelina comentou, estou de volta na jornada, foi ótimo te ouvir. Seja muito bem-vinda, Juvelina, à jornada novamente. Eu vou depois, Juvelina, recadinho para você, fala com a Jane, né? Eu tenho certeza que ela tem uma dica muito boa para te dar, ou você manda um contato aí para a gente, eu quero te passar uma coisa bem interessante, tá bom? E seja bem-vinda e será muito bem-vinda aqui nas nossas conversas. Amanhã, 15 horas, 15 minutos, temos a nossa próxima live com uma pessoa que vai compartilhar com vocês como tem sido a jornada dela também, tá bom? É a Onélia, lá do Maranhão. É a Onélia, né, Fred? Deixa eu ver o Fred. Isso, é a Onélia, lá do... De repente falando errado. É a Onélia, lá do Maranhão, uma empresária, e que colheu muitos frutos, e vamos ver como tem sido a jornada dela. Estou curioso para ouvi-la e poder aprender também, né? Enfim, está convidada, você está convidada a se juntar a nós amanhã também, 15 horas, 15 minutos, para mais um bate-papo bem gostoso, e amanhã vai ser com a Onélia, lá do Maranhão, Balsas, Maranhão, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe você, nos vemos amanhã e tchau, tchau.